Olá para todo mundo que está nos ouvindo e boas-vindas a mais uma das nossas explorações. Olá, é muito bom estar aqui de novo. É um prazer imenso iniciar o nosso mergulho profundo de hoje. E a nossa missão para esta análise é decifrar uma revolução. Uma revolução silenciosa, eu diria. Exato. Silenciosa, mas absolutamente transformadora, que aconteceu no mundo dos negócios. A ascensão do marketing de relacionamento e do famigerado CRM. A gestão de relacionamento com o cliente. Isso! Temos em mãos uma pilha de materiais riquíssimos, palestras, análises de mercado, textos acadêmicos. Tudo isso mapeia a evolução dessas práticas ao longo das últimas décadas. E é muito material mesmo. Demais. E o objetivo central aqui é entender exatamente como e por que as grandes empresas quase que de repente pararam de apenas caçar novos compradores a todo custo. E passaram a focar de forma obsessiva em manter as pessoas que já consumiam os produtos delas. Beleza, vamos destrinchar isso. Vamos lá. Porque até a década de 80, a forma como as corporações investiam a verba de marketing era completamente diferente de tudo que vemos na atualidade. Era um universo corporativo focado quase inteiramente na aquisição. Na ideia de simplesmente empurrar gente nova para dentro da loja, por assim dizer. O que é fascinante aqui é que essa mudança, que começou a ganhar uma tração real nos anos 80, não foi apenas uma alteração tática. Não foi só uma campanha nova. Não mesmo. Não foi o lançamento de uma campanha publicitária bonitinha. Foi uma mudança tectônica, uma alteração profunda em toda a cultura empresarial. E na própria filosofia de inovação e desenvolvimento de produtos, certo? Sim, as organizações precisaram reconfigurar o próprio DNA para internalizar um fato novo. O de que a jornada comercial não terminava no momento em que a compra era finalizada no caixa. Na verdade, era exatamente ali que o trabalho pesado e contínuo começava. Totalmente. E para quem nos acompanha tentar visualizar como era o cenário no século passado, precisamos voltar um pouco no tempo. O modelo de marketing mais tradicional. Aquele dos manuais antigos. Era obcecado pelo que chamamos de produtos de grande consumo. Os itens de prateleira. E a grande e única meta era a aquisição pura. As empresas queimavam montanhas de dinheiro para converter quem não usava um produto em alguém que usaria. Faziam isso através de marcas imponentes. Logotipos que grudavam na cabeça. Embalagens super chamativas. E se olharmos para o contexto histórico, faz todo sentido. Estávamos vivendo a transição de uma sociedade majoritariamente agrícola para uma sociedade industrial. Algo que ocorreu com força na América há cerca de 100 anos. O grande desafio daquela época era simplesmente educar um público gigantesco de que aqueles produtos industrializados existiam e eram seguros. Era uma mentalidade clássica de conquistar território. Como assim? O mercado era um campo aberto. O objetivo era fincar a bandeira antes da concorrência. Era sobre quem chegava primeiro e gritava mais alto. E então chegamos na década de 80. E o paradigma sofre uma ruptura. O conceito de marketing de relacionamento finalmente surge com força e altera drasticamente para onde o orçamento do marketing é direcionado. O foco sai da simples aquisição. E vai para a retenção, buscando aprimorar a lealdade da clientela que já estava na base. É a história do balde furado. Exatamente. Os executivos finalmente perceberam um problema do balde furado. De que adianta investir milhões para colocar um fluxo gigantesco de novas pessoas no topo do balde? Se todas elas vão embora pelo fundo logo após a primeira transação. Pois é. O esforço consciente passou a ser a alocação de recursos financeiros e humanos para manter quem já estava dentro de casa. E mais do que reter, o objetivo era fazer com que essas pessoas aumentassem o volume de negócios que faziam com a marca ao longo dos anos. Isso. Aumentar a lucratividade de quem já está na base. Mas me tira uma dúvida. Lendo esse material, uma coisa me chamou muito a atenção. Por que isso demorou tanto tempo? Como assim? Quer dizer, parece uma lógica tão básica e óbvia. Manter a porta dos fundos fechada para não perder quem acabou de entrar. Por que o mercado levou quase um século para entender que a retenção era crucial? Essa é uma excelente pergunta. A demora ocorreu porque, durante muito tempo, os mercados ainda estavam em expansão. Havia muita gente nova para alcançar. Sim,
Havia sempre uma nova classe média surgindo, uma nova região geográfica para explorar. Era matematicamente mais fácil e barato atrair novas pessoas do que criar sistemas complexos para rastrear e manter as antigas. E tem o fator tecnológico também. A tecnologia para gerenciar relacionamentos em massa simplesmente não existia naquela época. Claro, como rastrear milhões de pessoas sem computadores avançados? Impossível. Foi apenas quando os mercados começaram a saturar, quando a competição ficou global e brutal nos anos 80, que o custo de adquirir novos consumidores se tornou proibitivo. Foi a dor no bolso que forçou a inovação. A necessidade sempre dita as regras do jogo. Entendi. E isso é algo que a nossa audiência vive na pele todos os dias na atualidade. Os programas de fidelidade. O exemplo mais palpável dessa estratégia de retenção. O material de pesquisa aponta que essa revolução começou na indústria aérea, Sim, há uns 25 ou 30 anos. com a invenção dos programas de passageiros frequentes, as famosas milhas. Uma sacada genial da aviação. E hoje a realidade é que existe um cartão de fidelidade ou um aplicativo de pontos para quase tudo que as pessoas consomem, Vai das gigantes da aviação até a padaria da esquina. passando pelas redes de farmácia e supermercados. Outro reflexo muito claro disso é a criação de cargos específicos, Gerentes de relacionamento. ou gerentes de patrimônio, especialmente nos serviços financeiros. Hoje, quem tem uma conta no banco geralmente tem um profissional dedicado a cuidar dessa relação de longo prazo. Essa popularização nos serviços de consumo diário é notável. Porém, é crucial destacar que essa ideia revolucionária não nasceu no varejo tradicional. Não nasceu nas prateleiras do supermercado. Não. O berço do marketing de relacionamento é o B2B, o business to business, que é o comércio feito entre empresas. Bem antes de chegar ao público geral e aos cartões de milhas. Essa prática era estruturada sob o nome de gestão de contas-chave. Espera. Então, antes das pessoas ganharem pontos em compras do dia a dia, essa personalização era algo exclusivo para contratos gigantescos entre megacorporações. Exatamente isso. Pense na dinâmica do B2B. As apostas são muito maiores. Os valores envolvidos são absurdos. Uma empresa fornecedora de peças industriais, por exemplo, percebia que um cliente específico era vital para a própria sobrevivência. Atuações, o risco era alto demais para focar apenas em atrair novos negócios. A prioridade máxima era proteger o que já se tinha. Então, o que essas empresas fornecedoras faziam na prática? Elas dedicavam um executivo sênior, ou até mesmo um departamento inteiro, com a missão exclusiva de nutrir, proteger e expandir a relação com aquela única conta gigante. A verba não ia para anúncios na televisão. Ia para jantares de negócios caríssimos, consultorias personalizadas e suporte técnico 24 horas para garantir que o cliente estivesse sempre satisfeito. O que testemunhamos nas últimas décadas foi a tecnologia barateando essa lógica. Isso, permitindo que ela fosse adaptada e aplicada em massa ao consumidor comum. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo. Porque quando começamos a cavar as raízes intelectuais dessa mudança colossal de mentalidade, invariavelmente esbarramos em um dos maiores pensadores de gestão do século XX, Peter Drucker. O mestre Drucker. Os textos que estamos analisando colocam Drucker em um pedestal, e com toda a razão. Ele enxergou o futuro décadas antes de todo mundo. Sem dúvida, Drucker foi um visionário absoluto. Alguém que realmente via além do horizonte corporativo. Na década de 50, quando o mundo ainda estava inebriado com a produção em massa, ele desafiou a sabedoria convencional de forma muito contundente. Se a gente perguntasse para qualquer executivo ou estudante de economia daquela época qual era o propósito de uma empresa, a resposta seria unânime e automática. O propósito de uma empresa é dar lucro. Ponto final. Mas Drucker subverteu completamente essa lógica. Ele argumentou que o propósito de um negócio é, nas palavras dele, criar e manter clientes. E isso muda tudo, não é? Porque coloca o ser humano no centro da operação e não a planilha financeira. Precisamente. Para Drucker, o lucro não é o propósito existencial ou a missão da corporação. O lucro é apenas a consequência natural, a recompensa por se ter uma base de pessoas muito bem cuidadas. Ele tem uma máxima genial, que é muito citada no meio acadêmico
Existem apenas duas coisas nos negócios que importam: inovação e marketing. Na visão dele, todo o resto dentro de uma empresa é apenas centro de custo. E quando ele fala de marketing, ele está englobando essa dualidade fundamental: a capacidade de inovar para criar novos mercados e a competência relacional para reter quem já está consumindo. Mas isso levanta uma dúvida muito pertinente analisando os textos. Se hoje em dia o grande segredo do sucesso é focar na retenção, como as empresas lidam com um momento em que uma tecnologia é tão absurdamente nova que não existe absolutamente ninguém para reter? Ah, essa é a fase da criação. Porque, lendo material sobre o surgimento das telecomunicações móveis nos anos 80, a situação era quase cômica. Tem uma história fantástica sobre as pesquisas de mercado dos primeiros telefones celulares. Uma história que ilustra perfeitamente essa fase de criar mercados. É um clássico. É o exemplo perfeito da fase pura de aquisição. Pois é. No início, em meados dos anos 80, a Bell Labs e o sistema Bell estavam tentando entender o que fazer com a tecnologia celular. Era tudo tão incipiente que havia escritórios de advocacia quebrando a cabeça. Apenas para tentar criar um arcabouço legal que permitisse a comercialização de frequências para telefones móveis. Ninguém sabia como regular isso. E eles contrataram algumas das maiores mentes de consultoria do mundo para responder uma pergunta simples: qual será o tamanho do mercado global de telefones celulares no ano 2000? A virada do milênio. Sabe qual foi a previsão oficial? O número que guiou os investimentos da época? É até difícil de acreditar hoje em dia. A estimativa era de que haveria, no máximo, menos de 950 mil usuários no mundo todo. Menos de 1 milhão de pessoas. Essa previsão sempre arranca risadas em aulas de estratégia de negócios. É um lembrete monumental de como é quase impossível para a mente humana enxergar o potencial futuro de uma tecnologia verdadeiramente disruptiva. Eles erraram essa estimativa por uma margem de alguns bilhões, digamos assim. Hoje, a marca de usuários de celulares ultrapassou facilmente a casa dos 4 bilhões e meio. A discrepância é gigantesca. Mas a grande lição estratégica dessa história não é o erro de cálculo das consultorias. Não é sobre rir da previsão errada. Exato. O ponto central é entender a dinâmica de investimento. Quando o mercado é inteiramente novo, 100% do esforço estratégico e do orçamento de marketing precisa ir para a criação da demanda. Ninguém precisava pensar em reter usuários de celular nos anos 80. Porque a base de usuários era estatisticamente irrelevante. Não havia quem reter. O dinheiro todo precisa jorrar na direção de converter quem nunca viu aquilo em alguém disposto a testar. Ou convencer as massas a abandonarem velhos hábitos em favor do novo. E há um paralelo muito claro com os gigantes da tecnologia mais recentes, não acha? Com certeza. Pensemos na fase inicial de marcas como Hotmail, anos atrás. E depois o Google, o Gmail. A própria Apple com o iPhone e plataformas como Facebook, Twitter e LinkedIn. No começo, o serviço é muitas vezes oferecido de graça, ou com pesados subsídios, operando no prejuízo. Tudo isso é uma fase pura de aquisição, onde a verba colossal de marketing é queimada única e exclusivamente para criar uma base de pessoas do mais absoluto zero. É o que a gente chama de construção de fundação. O raciocínio é o seguinte: primeiro construímos o império, custe o que custar. E depois descobrimos como governá-lo. Somente depois que essa base gigantesca é estabelecida e o mercado atinge um grau de maturidade é que a balança de poder e de investimento começa a pesar para o lado da retenção. Uma vez que bilhões de indivíduos já estão com um smartphone na mão e uma conta ativa em uma rede social, a guerra muda de figura. Deixa de ser apenas sobre quem consegue atrair o próximo 1 milhão de contas novas. E passa a ser sobre quem consegue manter essas pessoas engajadas, felizes, consumindo. E não migrando para o ecossistema do concorrente, que é o maior medo hoje em dia. Então, o que tudo isso significa? O que tudo isso significa quando olhamos para as siglas que dominam o mundo corporativo hoje? É uma verdadeira sopa de letrinhas. Quando navegamos pelo LinkedIn ou participamos de reuniões de negócios, as siglas não param.
Como exatamente o marketing em sua essência mais tradicional e o CRM se conectam no dia a dia das operações? Onde termina um e começa o outro. Exato. Para desatar esse nó conceitual, a gente precisa recorrer às definições formais para entender os papéis de cada um. A Associação Americana de Marketing, A famosa AMA. ela mesma. A AMA, que é a grande autoridade no assunto, define o marketing de forma bem abrangente. É a atividade e os conjuntos de processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para a sociedade. Trazendo isso para o chão de fábrica comercial, o marketing tradicional assume um protagonismo gigantesco na fase de atração. É um megafone. É todo o esforço criativo e financeiro para fazer o público entrar pela porta. Prometer algo de imenso valor e garantir que aquela primeira impressão seja impecável. A jornada de descoberta. O CRM entra em cena exatamente no passo seguinte. Gosto de pensar nisso usando uma analogia simples, presente nas discussões como um relacionamento amoroso. Uma ótima forma de visualizar. O marketing tradicional é a fase do flerte, do namoro, é impressionar, mostrar o melhor lado, convencer a outra parte a sair para jantar. O CRM seria o casamento. Isso, é lembrar a data do aniversário no ano seguinte, saber qual é a comida favorita da companhia e construir uma vida a dois baseada nesse conhecimento contínuo. Essa é uma analogia brilhante. O CRM assume a liderança depois que o namoro engrenou, ou seja, depois que houve a atração e uma primeira experiência satisfatória. A missão do CRM não é jogar uma rede gigante no oceano para pescar peixes desconhecidos. A missão é cultivar o aquário. É reter e aprimorar a relação com um grupo selecionado por meio de interações colaborativas. E note que a palavra selecionado não está ali por acaso. A maturidade do CRM faz as organizações perceberem que nem todo mundo que entra na loja tem o mesmo perfil. Ou o mesmo potencial de lucratividade a longo prazo. O CRM fornece a inteligência para identificar onde a empresa deve se relacionar de maneira mais profunda, onde investir mais recursos. E aqui tem um ponto de vocabulário bem curioso que os pesquisadores levantam nos textos da nossa análise. Parece haver uma espécie de conflito, ou pelo menos uma diferença de idioma entre o que se ensina nas universidades e o que se pratica nos escritórios. Se conectarmos isso ao panorama geral, veremos que existe um abismo na nomenclatura que frequentemente causa confusão. O abismo entre a teoria e a prática. Os praticantes de mercado, que são os profissionais de TI, gerentes de vendas e implementadores de sistemas, eles meio que sequestraram a sigla CRM. Eles costumam usá-la quase exclusivamente para se referir a softwares, plataformas de banco de dados e processos de automação. Quando a liderança executiva diz que precisa comprar um CRM, estão falando de assinar um software de tecnologia. Já os acadêmicos torcem o nariz para essa redução. Eles preferem o termo mais filosófico, o marketing de relacionamento. Para a academia, reduzir isso a um software é um erro brutal. Pois trata-se de uma estratégia de negócios integral. Uma filosofia focada na retenção e na construção de parcerias de longo prazo, onde a tecnologia é apenas a ferramenta, não o fim em si mesma. E para consolidar essa visão mais estratégica, o material traz a definição de 2 professores muito respeitados na área, Jagdish Sheth e Atul Parvatiya. Eles batem exatamente nessa tecla. Eles definem o conceito não como um programa de computador, mas como uma estratégia abrangente. E um processo sistemático de adquirir, reter e criar parcerias de forma seletiva. E o grande pulo do gato, o objetivo final dessa engenharia toda, é criar um valor superior para ambos os lados. Não é só a empresa extraindo dinheiro. Quem consome precisa sentir que está recebendo um valor que não encontraria na concorrência. É uma via de mão dupla baseada em benefício mútuo. E essa via de mão dupla nos leva ao coração prático da coisa, que os teóricos chamam de processo de relacionamento de aprendizado. O processo de aprendizado, porque a teoria de criar laços e oferecer valor superior é linda em uma apresentação de slides. Mas na vida real, com milhões de consumidores ativos, como uma organização consegue fazer isso em escala global? A resposta é dura, aprendendo continuamente e exaustivamente sobre as pessoas. Para que uma marca possa personalizar uma oferta, para que ela possa saber a comida favorita usando a sua analogia do casamento, a organização precisa suar muito.
Precisa adquirir conhecimento detalhado sobre os hábitos, as dores e as preferências da base. E convenhamos, esse aprendizado não acontece do dia para a noite. De jeito nenhum. O material destaca que aprender sobre a base de consumo é um processo árduo, exige uma disciplina absurda das corporações. Não dá para mandar uma pesquisa de satisfação por e-mail uma vez a cada 5 anos e achar que tem intimidade com o público. É um mapeamento obsessivo de cada pequena interação. Cada clique no site, cada devolução de mercadoria, cada reclamação no atendimento. E é exatamente aqui que fechamos o nosso raciocínio e voltamos aos programas de fidelidade que mencionamos lá no início. Tudo se conecta agora. Porque agora fica claro. O cartão de milhas ou o aplicativo de descontos do supermercado não existem porque as corporações são boazinhas e querem dar presentes. Eles são, na verdade, gigantescos motores de extração de dados. Eles rastreiam o que está sendo colocado no carrinho, O dia da semana da compra. a frequência e quais produtos são comprados juntos. É um cavalo de Troia para o aprendizado. Sem essa montanha de dados estruturados, o marketing de relacionamento seria apenas poesia corporativa. A tecnologia embutida nos programas de fidelidade é o que dá pernas à estratégia. Permitindo mapear o que as pessoas realmente necessitam em tempo real. Com esse raio-x em mãos, a comunicação muda de patamar. Deixa de ser aquele anúncio genérico e gritante de compre este produto porque ele é o melhor. E passa a ser uma oferta desenhada sob medida, silenciosa e precisa, baseada inteiramente no histórico e na probabilidade de necessidade de quem está recebendo a mensagem. É um esforço monumental de coleta e análise comportamental para validar a filosofia de Peter Drucker, inovar e manter quem consome. Incrível como tudo se amarra e faz sentido. Olhando para trás, ao longo dessa jornada que fizemos no nosso mergulho profundo de hoje, o nevoeiro se dissipa e fica muito claro porque essa mudança de foco transformou o mundo dos negócios para sempre. Transformou a nossa realidade. Toda vez que chega um e-mail com uma sugestão de produto que parece ter lido a mente da gente, cada ponto acumulado naquele programa de milhas, e toda vez que a gerência financeira oferece um atendimento altamente personalizado, Não estamos presenciando eventos isolados ou mero acaso. estamos vivendo o resultado prático e palpável de décadas de evolução na forma como o capitalismo enxerga as relações de consumo. Deixamos de ser alvos em um campo de caça, vistos como transações únicas e números frios em uma planilha trimestral. E passamos a ser tratados como um terreno fértil. O mercado parou de apenas caçar e aprendeu a cultivar. Isso levanta uma questão importante. Qual? Algo que acho vital para nossa audiência refletir profundamente após digerir toda essa montanha de informações. Vimos que o tal processo de aprendizado é a verdadeira engrenagem, o motor que faz o marketing de relacionamento sair da teoria e funcionar na prática. Sem os dados, nada disso funciona. As corporações precisam coletar dados incessantemente para conseguir personalizar as ofertas e reter a atenção em um mundo cheio de distrações. Mas a provocação que fica é a seguinte: se as organizações globais estão dedicando volumes inimagináveis de recursos, algoritmos e esforços para aprender cada vez mais sobre os mínimos detalhes da vida e dos hábitos de consumo da população, em que ponto exatamente essa personalização incrível cruza a linha? A linha invisível. Sim, onde a personalização útil e conveniente cruza essa linha e se transforma em uma profunda invasão de privacidade. É um dos maiores paradoxos da era moderna. A sociedade quer o conforto de um tratamento único, com ofertas que resolvem problemas antes mesmo de sabermos que os temos. Mas até que ponto as pessoas estão dispostas a permitir que comportamentos diários sejam vigiados e mapeados para alimentar esse relacionamento de longo prazo? Uma reflexão fortíssima e necessária para encerrarmos a nossa análise de hoje. Fica aí esse pensamento denso e provocativo para quem nos ouve digerir e explorar por conta própria. Agradecemos imensamente a companhia de cada pessoa que dedicou seu tempo para nos acompanhar neste mergulho profundo nas fontes. A história da evolução do marketing é a prova de que o mundo dos negócios está em constante transformação, sempre caminhando numa linha tênue entre a inovação tecnológica e a capacidade de manter conexões humanas e duradouras.
Continuem com essa chama da curiosidade acesa, sempre questionando como as engrenagens ao redor funcionam e os reais motivos pelos quais as coisas operam do jeito que operam. Foi um privilégio guiar essa exploração ao lado de quem nos acompanha. Até a próxima jornada.